Isso me leva para o grande segredo para acumular muitos milhões, que é não. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como 100 mil reais de patrimônio acumulado é 19% do caminho até o seu primeiro milhão. Vou te mostrar isso de forma matemática, assim como vou te mostrar que o seu primeiro milhão acumulado é 29% do caminho até o segundo milhão. Ramiro, que história é essa? Presta muita atenção nesse vídeo para entender a matemática. A primeira coisa é que você precisa entender como é que funciona o jogo de construção patrimonial, tá? Esse jogo aqui ele não tem muito segredo. Ele é o seguinte, ele é uma derivada do quanto você ganha, do quanto você gasta, da diferença entre isso, que é o quanto você poupa todos os meses e consegue investir para formar o patrimônio, e também do quão bem você investe. Não tem segredo aqui nesse jogo. E estimando essas variáveis, você consegue projetar quanto tempo você demora para bater o teu primeiro milhão, ou o teu segundo milhão, ou o teu 10º milhão. A gente, inclusive, aqui no Clube do Valor, lançou recentemente essa ferramenta aqui, uma simuladora de independência financeira, tá? Que você pode ter acesso no primeiro link aqui na descrição para fazer os seus próprios cálculos. E o ponto aqui dessa simulação que eu quero fazer é que eu quero ver quanto tempo o cara demora para chegar no patrimônio meta de 1 milhão de reais. E para entender quanto tempo eu demoro para bater uma determinada meta, eu só preciso estimar quanto eu tenho hoje para investir, quanto eu posso poupar todos os meses e quão bem eu vou investir. Um ponto importante, tá? Que aqui a gente vai estar falando de taxa de retorno anual após a inflação, já descontado da inflação. Por que, Ramiro? Porque se a gente está pensando em chegar em 1 milhão de reais, a gente está pensando em chegar em 1 milhão de reais a dinheiro de hoje. Daqui a 20 anos, 1 milhão de reais vai valer bem menos por conta do efeito da inflação. Então a gente está falando aqui a chegar ao equivalente a 1 milhão de reais a dinheiro de hoje, entendeu? Eu comento isso antes que alguém fale, a poupança rende 7% ao ano, como é que você está simulando com menos? A primeira, você tem 100 mil reais acumulados, consegue fazer aportes de R$1.000 por mês, acho bem factível para quem já acumulou 100 mil reais, e você investe conseguindo um retorno equivalente a 100% do CDI, que é a forma com menos risco de se investir. Você garante que seu dinheiro vai estar crescendo lá exatamente a 100% do CDI e que nos últimos 10 anos foi algo que rendeu exatamente 3% ao ano, já descontado a inflação e custos de imposto de renda. Então nesse primeiro cenário aqui, tá, a gente está falando que dos 100 mil para o primeiro milhão, você vai demorar 34 anos. Talvez você esteja pensando, Ramiro, beleza, mas eu invisto melhor do que 100% do CDI. E minha grande provocação é, será que investe mesmo? Querer apontar aqui tá para tua cara e falar que você investe mal, não é isso. Mas o fato é que eu acompanho aqui muitos investidores que a gente chama de PFC, né, o pessoa física comum, que é o cara que trabalha bastante, que entendeu como é que funciona o jogo do crescimento patrimonial, que foca muito em aumentar a renda, que eventualmente já tem filhos, tem que se dedicar à sua família, a seus hobbies. E esse cara aqui, eu percebo que ele não tem muito tempo para se dedicar aos investimentos e ele não tem muito conhecimento para tomar decisões muito seguras, que é algo relativamente normal. Eu também não tenho tempo para me dedicar a outras áreas, tipo, sei lá, medicina e para diagnosticar doenças que eu passo a desenvolver, né? Eu vou no médico quando isso acontece. Mas o problema é que no mercado financeiro a maioria dos médicos, eles são profissionais que ganham comissões de acordo com os produtos que eles te indicam. E quanto pior os produtos que eles te indicam, maior a comissão deles e menor a sua rentabilidade. Eu tô falando isso, tá? Porque a gente faz várias e várias sessões de consultoria de investimento gratuita com seguidores do canal como você. A gente percebe que muitas dessas carteiras elas estão rendendo menos do que o CDI, bem menos do que o CDI. Por quê? Porque elas são entupidas de ativos ruins, como os COIs. Muitas carteiras que a gente olha aqui tem COIs nela, 10% de COIs, 20% às vezes até mais. É um ativo que na média rende bem menos do que o CDI, isso é comprovado por um estudo da FGV, que analisou mais de 280 ofertas de COI e viu que a maioria, 90% deles, eram vendidos com uma expectativa de retorno baixa. E o que acontece? Tá? Vou trazer um exemplo de uma carteira que a gente analisou aqui recentemente, que tinha 76% em COI. Esse cara já investia desde 2020. E de lá para cá, essa aqui tinha sido a performance da carteira dele, linha amarela. Ela rendeu desde 2020 12%. Foi abaixo do CDI, bem abaixo do CDI do período e bem abaixo da inflação, inclusive. Então eu não partiria do pressuposto que todo mundo consegue uma taxa de retorno melhor. Até acreditaria que muitos conseguem uma taxa pior se estão mal assessorados nessa jornada. Calcula aqui uma taxa pior, né, que sai de 3% para 1%, as coisas demoram ainda mais. E eu quero ir preenchendo essa tabela aqui, tá? Com 100 mil reais investidos e R$1.000 por mês de aporte, você demora 34,7 anos para chegar no primeiro milhão a dinheiro de hoje, se investir na linha do CDI. Se você investir abaixo do CDI, você demora 52,8 anos. Mas e se você investir melhor? É o que você busca, por isso que você está nesse vídeo. E sim, você pode aumentar bastante essa taxa de retorno descontado da inflação se você investir bem. Foi isso que esse nosso cliente conseguiu. Essa aqui é a carteira de um cliente nosso que está conosco há bastante tempo. Ele está conosco desde maio de 2017.
E de lá para cá, a carteira dele, né, a linha azul desse gráfico, ela rendeu bem acima do CDI, que é a linha amarela. O cara aqui basicamente viu a carteira render 120% contra 70% de alta do CDI. Ou seja, uma rentabilidade de 170% do CDI, já descontado as taxas que a gente cobra para fazer a gestão da carteira dele, tá? Que você pode ver, a gente mostra aqui de forma bem transparente. O que a gente fez para investir assim? Bom, esse aqui não é o tema desse vídeo, mas eu quero te adiantar que a gente seguiu 4 passos, né, do nosso sistema de alocação estratégica, que são, primeiro, analisar o pior cenário possível, começar olhando para risco e não para potencial de retorno. Depois, com base nisso, definir uma carteira ideal de investimentos, seguindo a estratégia de alocação de ativos, que explica 90% da variação de uma carteira. Aqui tem alguns exemplos aí de carteiras que a gente gosta. Depois, a gente apresentou para esse cara estratégias claras para selecionar ativos, sem foco em comissão e sim com base em estratégias. E, por fim, a gente faz o rebalanceamento dessa carteira de 3 em 3 meses. O rebalanceamento é o processo para a gente se forçar a comprar na baixa e vender ativos na alta. E funciona da seguinte forma: você define uma carteira ideal, monta essa carteira de 3 em 3 meses, dá uma olhada para ver como a carteira tá, ela vai estar bagunçada, e aí com novos aportes você traz essa carteira de volta ao seu desenho ideal, comprando sempre na baixa. Enfim, depois eu vou te explicar melhor, tá, como investir dessa forma, mas pro contexto desse vídeo, para eu te mostrar como 100 mil é 19% de 1 milhão, eu quero te apresentar quanto essa carteira teria rendido aí nos últimos 20 anos. Essa carteira aqui, ela tem 40% de renda fixa e 60% de renda variável, e mesmo que a gente cobrasse aqui uma taxa para investir essa carteira, o retorno descontado da taxa, da inflação, de imposto de renda, seria de 7% ao ano. E aí, se a gente voltar para as nossas simulações e calcular 7% ao ano, você pode ver que você chega no primeiro milhão muito mais rápido, em 21,4 anos. Isso aqui mostra, né, como investir bem pode te poupar aí algumas décadas, mas não mostra como 100 mil reais é 19% do primeiro milhão, que é o que eu vou te mostrar agora. Não sem antes fazer um convite. Se você quiser entender mais sobre a nossa forma de investir com base em estratégia, com base no seu perfil de risco, nos seus objetivos e não com base em produtos, não com base em comissões, em taxas ocultas, e quiser ter uma amostra de como é que a gente pensa sobre investimentos, eu quero te convidar para uma sessão totalmente gratuita, sem custo algum, de consultoria de investimento. Uma sessão de mais ou menos 1 hora, em que a gente vai entender o seu perfil, né, o passo 1 da nossa forma de investir, a gente vai analisar a tua carteira e fazer um diagnóstico dela, te mostrar o que tá bom e o que dá para melhorar, e te mostrar qual alocação que a gente teria no teu lugar. Entregar um plano de como investir no seu lugar. Tudo isso de graça, e você pode solicitar essa sessão de 1 hora de consultoria apertando o segundo link aqui na descrição ou nesse botão aqui. Caso você esteja pensando, Ramiro, por que de graça se não existe almoço grátis? O fato é que isso aqui funciona como uma amostra dos nossos serviços, como se fosse a primeira sessão de um médico, que muitas vezes não cobra para te diagnosticar e daqui a pouco ele vai entender que você nem precisa de um tratamento. Enfim, é do jogo, e o fato é que a maioria das pessoas que passam por essa sessão de consultoria gratuita gostam muito, por isso eu te convido aí até ela, apertando aqui no segundo link na descrição, beleza? Aperta lá, depois fica ligado no seu celular que a gente vai ligar para ti com o DDD do teu estado para agendar essa sessão. Dito isso, como que 100 mil é 19% de 1 milhão? E aqui eu quero começar com novas simulações, mostrando como um cara começando do zero, fazendo 2 mil reais de aportes mensais. Ah, Miro, eu faço mais. Ah, Miro, eu faço menos. Usa aí o nosso simulador aqui no botão abaixo. Quanto tempo esse cara aqui investindo bem demora para chegar no primeiro milhão? Pode ver que são 19,9 anos, tá? Então, ele demora 19,9 anos nesse cenário. Agora, quanto tempo esse cara aqui, com essas mesmas premissas, demora para chegar no primeiro 100 mil? Vamos calcular, e a resposta é 3,8 anos. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o fato de que esse cara demora 3,8 anos para chegar nos primeiros 100 mil, e no total ele demora 19,9 anos para chegar no primeiro milhão. Dividindo um pelo outro, a gente tem 19%. Então, 100 mil reais não é 10% do primeiro milhão, e sim 19%, porque aqui esse cara vai começar a ver o efeito dos juros compostos, é claro, se ele investir bem. Assim como, se a meta é 2 milhões de reais, e o cara começa do zero, aportando 2 mil reais por mês, ele vai demorar 28,1 anos para chegar lá. Agora, se esse cara aqui, ele parte já do primeiro milhão, que muitas vezes é a tua situação aqui, do primeiro para o segundo milhão ele demora 8,3 anos. Dividindo 8,3 por 28,1, a gente tem que o primeiro milhão é 29% do segundo. Isso me leva para o grande segredo para acumular muitos milhões, que é: não tem segredo. É focar em aumentar a renda, em poupar dinheiro todos os meses, em investir com estratégia e não com foco em produto, e ser consistente. E eu consigo te ajudar nessa jornada de 2 formas diferentes, ambas gratuitas, tá?
Primeira delas é um vídeo secreto, muito completo, que eu revelo cada um dos 4 passos da nossa estratégia de investimentos de forma gratuita. Eu te entrego todo o ouro dessa estratégia, que eu vou deixar ele aqui. Ele é secreto porque eu só deixo ele no final de alguns vídeos para afastar curiosos e trazer quem realmente está determinado em investir melhor. Vou deixar o link para ele aqui. E a segunda forma é conversando contigo numa sessão de consultoria de investimentos gratuita entre você e um especialista aqui do Clube do Valor. Eu vou deixar este link aqui, beleza? Só apertar aqui para saber mais. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Um grande abraço e até mais.